Bom dia, queridos. Mais uma vez temos a oportunidade de estudar mais uma lição da Palavra de Deus nesta manhã com vocês. E hoje nós estudaremos a 10ª lição. A 10ª lição tem como tema a oração missional. A oração missional. E antes da gente estudar sobre essa oração, é importante que a gente defina o que vem a ser a oração missional. Mas para a gente definir a oração missional, eu creio que é melhor a gente pensar no que não é a oração missional. A oração missional não é aquela oração que a gente faz pelas nossas necessidades pessoais, não faz pelas nossas situações corriqueiras da vida. Então, essa não é a oração missional. A oração missional é aquela que nós fazemos pela obra de Deus, pela missão de Deus no mundo, pelo que Deus está fazendo no mundo e pelo que Deus vai fazer no mundo, através de nós e através das outras pessoas. Esta é a oração missional e é uma das orações que a gente precisa fazer. E o autor, ele usa o apóstolo Paulo como aquele que realizava ou fazia essa oração missional. E ele mostra dois aspectos interessantes dessa oração missional que eu gostaria de chamar a nossa atenção. O primeiro aspecto é que a oração missional que Paulo menciona aqui nos textos que o autor usa, o primeiro aspecto é que a oração é de uma oração missional recebida. Isto é, a oração que Paulo recebia por parte dos irmãos dele, das igrejas que ele conhecia, que ele trabalhava, que ele ajudava, que ele foi usado para fundar. Então, era a oração que ele recebia dos irmãos em Cristo. Então, essa é a primeira menção que o autor faz a respeito dessa oração missional. E nessa oração missional recebida pelo apóstolo Paulo, há alguns aspectos interessantes que a gente pode aprender. O primeiro aspecto está no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 11. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele fala à igreja da seguinte maneira: e nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. Então, o apóstolo Paulo estava querendo, ou estava recebendo dos irmãos de Corinto essa oração que é uma oração intercessória por ele, né? Para que ele pudesse ser livre de algumas situações muito difíceis que ele estava enfrentando e para que pudesse continuar a realizar a obra de Deus. Então, esse é um aspecto interessante da oração missional. Orar para que Deus possa livrar aquelas pessoas que estão realizando a obra missionária, para que com liberdade elas possam realizar essa obra, ou mesmo a obra pastoral, ou mesmo qualquer tipo de obra ministerial. Então, nós podemos receber esse tipo de oração. Todos nós que realizamos a obra de Deus podemos receber esse tipo de oração, para que Deus nos livre daquilo que possa nos impedir de realizar a obra missionária. O apóstolo Paulo fala sobre isso, para que os crentes intercedessem. E quando houvesse a resposta de Deus, eles pudessem então juntos agradecer a Deus, como Paulo diz.
Um outro aspecto dessa oração missional recebida por Paulo, que nós também podemos receber, está no texto de Romanos, capítulo 15, versos 30 e 31. Então o apóstolo Paulo fala assim aos irmãos ali de Roma: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações a meu favor diante de Deus. Então ele está pedindo aos crentes de Roma, que pudessem estar intercedendo por ele. O contexto aqui é que o apóstolo Paulo ia para Jerusalém. E indo para Jerusalém, o apóstolo Paulo sabia de tantos inimigos que ele tinha na cidade de Jerusalém. As pessoas queriam realmente, diríamos assim, usando a expressão, a cabeça do apóstolo Paulo. Então, ele pede ali que os irmãos se juntem a ele, lutando em oração, para que Deus pudesse ajudá-lo naquelas circunstâncias difíceis, naquela circunstância difícil que ele iria passar. Então esse é outro aspecto da oração missional, que nós podemos receber, né? Que as pessoas lutem juntamente com a gente. Paulo não diz para eles orarem sozinhos, mas orar juntamente com ele, né? Então o apóstolo Paulo orava pela essa situação e pede que os irmãos de Roma orem também por essa situação, lutem em oração. A expressão é de agonizar em oração, é de lutar mesmo, é de um esforço, né? A oração missional, ela tem esse aspecto de uma batalha, juntamente com outras pessoas que estão orando, uma batalha espiritual, uma batalha em que a gente ora para que as pessoas possam ser ajudadas, para que elas possam seguir realizando essa obra missionária. Então aqui nós vemos dois aspectos, né? O primeiro aspecto é livramento e o segundo aspecto é de ajuda. Então esses dois aspectos, o apóstolo Paulo fala da oração missional que ele precisava receber e que ele recebia, né? Ele precisava e que ele recebia dos irmãos, tanto de Corinto, né, como dos irmãos de Roma. Agora, uma segunda oração missional que o apóstolo Paulo menciona aqui, que nós podemos, né, eu coloquei dessa forma, é a oração missional concedida. Isto é, não é a oração que os outros oram por nós, é a oração que nós fazemos pelos outros. Então, Paulo primeiro fala da oração que ele queria receber. Agora ele vai falar da oração que ele fazia pelas pessoas, né? Ele fazia pelas igrejas. E a oração dele, aqui no texto, é uma oração que tem tudo a ver com a obra de Deus, com a missão de Deus no mundo. Então, essa segunda, nós poderíamos chamar de segunda oração missional, que é muito diferente da primeira, mas que Paulo no texto menciona, ele usa vários textos em que ele ora pelas igrejas e pela obra de Deus nessas igrejas. Então, a gente vai encontrar pelo menos três textos, os três textos que o autor da nossa lição menciona. Então, nós vamos observando nos três textos aspectos dessa oração missional concedida, que nós concedemos às pessoas, que nós oramos pelas pessoas, que Paulo orava pelas pessoas, né? É esse o sentido aí que eu coloquei e que é o sentido mesmo que acontecia nas orações do apóstolo Paulo. A primeira mencionada pelo autor está em Romanos, capítulo 15, 3 versículos, o 5, o 6 e o 13. Então eu vou ler esses versículos para nós e observar no conteúdo desses versículos o aspecto dessa oração missional concedida. Então,
Vejam aí o texto diz assim, que o Deus de perseverança e de ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes a uma só voz, glorifiqueis a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Este é o texto de Romanos 15, 5 e 6. O texto de Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então veja a oração que Paulo estava concedendo aos crentes, a oração que Paulo estava concedendo àqueles crentes. Nós sabemos que no contexto, era a igreja de Roma, ela sofria muitas perseguições, ela sofria muitas tribulações. E Paulo é interessante, ele não ora para que eles fossem livres. Talvez seria o mais normal, né, dele fazê-lo, e o mais normal que nós também provavelmente faríamos. Né? Mas ele ora, e o aspecto dessa oração interessante, dessa oração missionária interessante, é que ele ora primeiro pela unidade da igreja. Né? Unidade da igreja. Depois ele ora para que a igreja tenha alegria e paz. E essa alegria e paz vinda da esperança que eles tinham. Então ele ora por esses aspectos. E esses aspectos estão claros, nesses aspectos estão claros a questão missional. Porque se os crentes da igreja de Roma, eles tivessem unidade, a unidade deles ia ser um ótimo testemunho. Jesus deixou claro que a nossa unidade, né, a nossa unidade em amor é um testemunho fabuloso, né, de que nós somos realmente crentes. E orava também pela alegria e paz e a esperança deles. Quer dizer, para que eles tivessem alegria e paz no meio de circunstâncias difíceis. E todos nós sabemos que quando nós temos alegria e paz em meio de circunstâncias difíceis, as pessoas veem, isso é um ótimo testemunho, é uma oportunidade de nós testificarmos, testemunharmos de Jesus. Então Paulo está orando pela missão de Deus ali naquela cidade de Roma, uma cidade difícil. A segunda segunda oração de Paulo é pelos crentes da cidade de Éfeso. Todos nós sabemos que a cidade de Éfeso era a cidade onde tinha aquele grande templo da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, que tinha causado que os seguidores dela, os que faziam pequenas estátuas de Diana, fizeram um tumulto. Era uma cidade em que realmente os irmãos sofriam muito. E olha como o apóstolo Paulo ora, faz uma oração missional pelaquela igreja. Nós vamos ler os textos. Olha os textos da oração de Paulo. O primeiro texto é Efésios 1, versos 17 a 19. São dois textos, são duas orações muito claras no livro de Efésios, que Paulo faz pelos crentes da cidade de Éfeso. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Então, aqui nessa primeira oração missional concedida por Paulo aos crentes, lá da cidade de Éfeso, Paulo pede pelo pleno conhecimento, né? Pelo pleno conhecimento da ação de Deus neles. Então, eles precisavam ter um conhecimento claro da ação de Deus neles, para que eles pudessem saber tudo que Deus tinha para eles. Então, às vezes, nós sabemos pouco do que Deus tem para nós. Então, se vocês observarem, Paulo fala que eles precisavam ter esse pleno conhecimento
da ação de Deus nele, para descobrir todo o que Deus podia fazer por eles. Então, veja aqui como Paulo fala isso claramente. Ele diz assim, para que vocês possam saber, né, qual é a esperança do chamado de sua herança nos santos. Qual é a suprema grandeza do poder para com vocês, segundo a atuação do poder dele. Então, era para que eles tivessem pleno conhecimento para conhecer essas ações grandiosas de Deus, né? Agora, na segunda oração que ele faz, que ele concede à igreja, essa oração missional, o apóstolo Paulo ora desse jeito. Olha só o que ele está no capítulo 3. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Observaram essa oração, essa segunda parte da oração feita por Paulo pelos crentes da cidade de Éfeso. Paulo ora pelo fortalecimento deles, pelo Espírito de Deus, para que eles pudessem ter um conhecimento pleno do amor de Jesus. Coisa fantástica, né? Era ter um conhecimento pleno para que pudessem saber a altura, a profundidade, esses aspectos fantásticos do amor de Deus por eles. Então veja aí, queridos, essa oração concedida, essa oração missional concedida por Paulo. E pensa bem, eles estavam sofrendo, mas Paulo queria que eles crescessem espiritualmente. Em suma, Paulo estava pedindo o crescimento espiritual deles. Paulo estava querendo que eles conhecessem, né? Eles tivessem um conhecimento tanto da ação de Deus, como um conhecimento do poder de Deus. Ação e poder de Deus. A terceira oração que Paulo concede às igrejas, e aqui o caso é da igreja de Filipos, né? Uma igreja fantástica, mas muito pobre. Então, Paulo não ora pela situação financeira deles. Claro que é possível que ele orasse por isso, é claro. Mas ele ora também dessa forma. Olha a oração que ele faz. Está em Filipenses 1, 9 a 11. Diz assim, a oração. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Observaram? Observaram essa terceira, nós diríamos o terceiro aspecto dessa oração missional concedida pelo apóstolo Paulo às igrejas. Paulo pede para que eles aumentassem em amor pelo pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais, queridos, as pessoas conhecem de Jesus, mais elas podem aumentar o amor. Amor sem conhecimento, né? Como diz a palavra de Deus. Aliás, conhecimento sem amor não tem sentido. Mas o amor não pode ser apenas uma emoção nossa, uma inclinação, uma atitude nossa simplesmente. Ela precisa ser uma atitude, um conhecimento, mas baseado. Aliás, uma atitude, uma ação, um sentimento baseado num conhecimento correto. E por isso Paulo pede para que o amor deles crescesse pelo pleno conhecimento, né? Pelo pleno conhecimento que eles deviam ter de Jesus Cristo, do Evangelho. Então essa oração
esse aspecto da oração missional também é fantástico. Então aqui vocês na lição observam claramente, né, esses que eu chamei, esses dois aspectos, né, a oração missional que Paulo queria receber dos irmãos e a oração missional que Paulo concedia para os irmãos. A oração que ele queria que os orassem por ele e a oração que ele queria receber, ele queria dar para os crentes, que ele deu para os crentes daquela época. Né? Surge, é importante, né? É que a gente observe que a gente precisa receber orações e a gente precisa conceder orações. Tem muita gente que, né, a gente só fica pedindo, ore por mim, né? Mas você precisa e nós precisamos aprender a receber as orações. Mas nós precisamos também aprender a doar nossas orações, conceder nossas orações. Paulo pede que eles orem por ele, mas Paulo também ora por eles, né? Aos mesmos crentes, né? Se a gente fosse analisar outros textos, os mesmos crentes que Paulo pede que orem por ele, Paulo também pede, Paulo também concede suas orações por eles. Então, queridos, lembre disso, né? Lembre disso. Você que pede que os outros orem por você, não esqueça que você também tem que conceder aos outros as suas orações. As suas orações. E, em especial, né, as orações missionais. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, né, como a gente pode conceder e receber orações missionais. Eu creio que nós podemos conceder e receber orações missionais, no caso de nós concedermos orações missionárias através de orar, a fim de que o Evangelho seja anunciado a todos os povos, a começar com o nosso bairro, a começar com a nossa família. Então nós podemos e devemos orar para que o Evangelho seja conhecido pelas pessoas, tanto do nosso trabalho como da nossa família, como do nosso bairro, como da nossa cidade, estado, nação, mundo. Segundo aspecto da oração missional que podemos conceder é que nós podemos orar, né, para que as igrejas cresçam, e em especial a igreja que nós fazemos parte. Orar pelo crescimento de nossa igreja. Esse é tanto o crescimento numérico como o crescimento espiritual. O terceiro aspecto da oração missional que nós podemos fazer nós podemos orar, interceder pelos missionários e pastores. Então nós podemos orar, estamos em campanha de missões, e podemos orar por todos os missionários. Não sei se você tem feito isso, né? Eu, todos os dias, posso dizer a vocês isso sem nenhum orgulho ou coisa parecida, que todos os dias eu oro pelos pastores e missionários. Não só porque sou pastor, eu sempre orei pelos pastores e missionários. É outro aspecto da oração missional que você e eu, nós podemos fazer. E o último aspecto da oração missional que o autor usa aqui é a oração pela igreja perseguida. Eu não sei se você tem feito isso, mas existem irmãos nossos que são espoliados dos bens, são presos, são torturados, são perseguidos, são maltratados. E nós precisamos fazer essa oração missional também por eles. Não sei se você tem orado, mas eu gostaria de te despertar a oração. Então, queridos, nós temos aqui, né? Tanto nós podemos receber esse tipo de oração, como nós podemos conceder. E eu espero que eu esteja recebendo de vocês essa oração missional. E que vocês recebam também de mim, como trabalhadores na
obra de Deus, essa oração missional. Jesus tem uma oração lindíssima missional, que é a oração que ele fala aos discípulos, orar para que Deus envie obreiros para a sua seara. Então vamos fazer isso. Vamos terminar então hoje orando ao Senhor. Mas antes da gente orar, eu gostaria de animar você a nós atingirmos o nosso alvo de missões. Nosso alvo é R$ 3.600. Então vamos contribuir. Eu já coloquei no meu coração o alvo meu. Coloque seu coração, seu alvo. Vamos tá dentro dessa questão nossa de hoje, da missão, né? Então vamos fazer isso, tá bom? Então vamos ultrapassar o nosso alvo. Vamos orar? Deus querido, a gente precisa tanto do Senhor, ó Deus, na realização da tua obra. E os nossos irmãos do mundo também precisam. E nós queremos hoje, juntos com os meus alunos da nossa classe, pedir que o Senhor esteja abençoando a tua obra no mundo, ó Deus. Ser com aqueles que estão sofrendo, ser com os missionários, pastores, os irmãos que estão na labuta ganhando almas para ti, Pai. Esteja atuando, esteja livrando-os e ajudando-os para que eles possam realizar a tua obra. Esta é a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ótima lição para você e ótima semana para você.